Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem caminhar em harmonia com a prosperidade, enquanto outras lutam incansavelmente contra a maré? Este vídeo é um convite para você abrir os ouvidos da alma e aprender a ouvir a voz da abundância que já fala dentro de você. Antes de começar, escreva nos comentários a frase: "Eu ouço a voz da prosperidade". Essa simples declaração tem poder. Ela afirma sua intenção e abre um campo vibracional de receptividade, como se o universo marcasse que você está pronto para receber. A mente humana é como um rádio cósmico, capaz de sintonizar frequências invisíveis. Quando você vive em escassez, está apenas preso a uma estação errada, um ruído que te distrai do verdadeiro som da abundância. Treinar a mente é, então, aprender a girar o botão interno, a mudar o foco, a recalibrar seus pensamentos e emoções para captar uma nova melodia espiritual. Pense nisso. Prosperidade não é apenas dinheiro. É fluxo, é harmonia, é energia criativa se movendo livremente em sua vida. E como toda energia, ela responde à sintonia. Quando seus pensamentos vibram medo, dúvida ou comparação, a frequência se fecha. Mas quando você escolhe fé, gratidão e propósito, a voz da prosperidade começa a falar mais alto. Muitos não percebem, mas essa voz é suave. Ela não grita, não exige, ela orienta, inspira, guia. É por isso que o silêncio interior é o primeiro treino. Não se trata de parar o mundo, mas de aprender a escutar o que está por trás dos pensamentos, nas entrelinhas das emoções, porque é nesse espaço que a intuição sussurra as direções para o próximo passo. Enquanto você ouve, perceba que este vídeo não é sobre teoria, é um chamado prático. A cada capítulo, você vai descobrir como alinhar sua mente à energia da abundância, como limpar interferências e como agir de modo a atrair o que já é seu por direito divino. Portanto, feche os olhos por um instante, respire fundo e diga para si mesmo: "Eu estou pronto para ouvir." Porque a voz da prosperidade nunca esteve longe. Ela sempre esteve esperando que você silenciasse o ruído para reconhecê-la. Você não chegou até aqui por acaso. Existe uma razão espiritual para você estar ouvindo essas palavras agora. Talvez em algum momento você tenha se sentido bloqueado, como se sua vida financeira, emocional ou espiritual tivesse parado em um ponto invisível. Mas o que parecia estagnação era, na verdade, preparação. O universo estava treinando sua paciência e refinando sua percepção para que, quando a prosperidade começasse a chamar, você soubesse escutá-la com sabedoria. Muitos dos que caminham no silêncio da fé acham que estão sendo esquecidos, mas o silêncio é o idioma da transformação. É nele que as sementes germinam, longe dos olhos do mundo. Cada dia em que você continuou acreditando, mesmo sem resultados aparentes, foi um voto de confiança na própria luz. E essa luz está começando a se expandir. A mente treinada para ouvir a prosperidade entende que o atraso não é negação, é alinhamento. O que parece estar demorando, na verdade, está encontrando o melhor caminho para chegar até você. A prosperidade não corre, ela flui. E o fluxo só se abre quando o coração está em paz com o tempo do universo. Lembre-se, prosperar não é apenas ter mais, mas se tornar mais. A vida tem testado seu equilíbrio entre merecimento e paciência, entre fé e ação. São nesses contrastes que nasce a força interior capaz de sustentar o que vem. Porque prosperidade sem estrutura é como chuva sobre solo seco. Ela escorre e se perde. Agora perceba como tudo o que você viveu até aqui foi uma espécie de lapidação. Cada rejeição, cada espera, cada perda aparente foi uma aula para fortalecer sua escuta interior. Você não está sendo punido, está sendo preparado para receber de forma consciente. Respire fundo e repita mentalmente: "Eu aceito o tempo do meu florescimento." Esta frase simples e poderosa ancora sua energia no presente e te reconecta ao propósito. Pois quando o coração para de resistir, o universo começa a agir.
E é nesse ponto que a jornada começa a se transformar. Porque entender o silêncio é o primeiro passo. Agora é hora de compreender o que existe por trás dele. O código místico da prosperidade que se manifesta através dos sinais do cosmos. A prosperidade não é apenas um evento externo, é um alinhamento vibracional, um código espiritual que se revela quando a alma entra em harmonia com o cosmos. O que chamamos de ouvir a voz da prosperidade é, na verdade, decifrar o idioma silencioso do universo. Cada sinal, cada sincronicidade, cada intuição súbita é uma mensagem enviada para ajustar sua frequência interna. Nesta fase da jornada, imagine-se sob a influência da lua crescente, o momento simbólico em que a energia começa a ganhar força e a intenção se transforma em movimento. É nesse ponto que o universo sussurra, age. A fase crescente fala de plantar, nutrir e ajustar a rota. Ela representa o momento de aplicar o que foi aprendido no silêncio e dar forma àquilo que se deseja materializar. A voz da prosperidade se manifesta em vibrações, não em palavras. Ela chega através do sentimento de leveza, de coincidências que parecem milagrosas, de pessoas que cruzam seu caminho exatamente na hora certa. São os números de manifestação, o 11 e 11, o 888, o 777, símbolos numerológicos que, para muitos, são confirmações de que a energia da abundância está ativa. Mas é importante entender, esses sinais não são garantias, são lembretes. Eles apontam o caminho, mas a travessia é sua. Prosperidade exige consciência. E a consciência se constrói quando você observa os sinais sem ansiedade, confiando no ritmo divino das coisas. O nome deste momento é alinhamento. Quando você começa a perceber que nada é coincidência, a mente se expande e o campo energético responde. É como se portas invisíveis se abrissem, permitindo que oportunidades, ideias e pessoas começassem a se mover em sua direção. A mensagem é simples. O universo fala, mas só quem silencia e observa pode entender. Quando o medo tenta gritar, escolha a calma. Quando a dúvida tentar sabotar sua fé, escolha ouvir a voz mais sutil, a que diz que tudo está se encaixando. E à medida que essa percepção cresce, você começa a sentir que a prosperidade não é algo a ser conquistado, mas algo que se revela quando você está em sintonia. E essa sintonia é o que vamos aprofundar no próximo passo, onde a mente e o espírito aprendem a agir como um só instrumento criador. Treinar a mente para ouvir a voz da prosperidade é um exercício de reprogramação energética. A mente humana foi condicionada por anos a associar valor ao esforço excessivo, ao medo de perder e à comparação com os outros. Esse condicionamento cria ruído interno, um bloqueio vibracional que impede o fluxo natural da abundância. O primeiro sintoma desse ruído é a autossabotagem, pensamentos que dizem, não sou capaz, não é para mim, ou as coisas nunca dão certo. Cada frase dessas é como um código invertido que desliga a frequência da prosperidade. Mas o milagre acontece quando você muda o foco. Quando, em vez de se perguntar, por que ainda não aconteceu? Você começa a afirmar, está acontecendo agora, dentro de mim. Essa simples inversão ativa uma nova vibração. Prosperidade não é sobre esperar, é sobre se alinhar ao que já existe no campo quântico, onde tudo é potencial antes de ser matéria. Pense em um exemplo. Alguém que, após perder o emprego, escolhe não entrar em desespero, mas agradecer pela chance de recomeçar. Essa atitude muda tudo. Poucos dias depois, essa pessoa é convidada para um projeto temporário que acaba se tornando um trabalho fixo. Coincidência? Não. Sintonia. A vibração de confiança atraiu uma oportunidade na mesma frequência. O erro mais comum é tentar controlar o como e o quando. A mente racional quer provas, mas a prosperidade não responde à lógica, responde à coerência emocional. Por isso, o primeiro protocolo imediato é simples.
Observe seus pensamentos e substitua todo "eu não posso" por "eu escolho aprender como posso". Em seguida, pratique um momento diário de silêncio. Nem meditação complexa, apenas presença. Ouça sua respiração e permita que o corpo volte ao agora. Repita mentalmente uma afirmação curta e poderosa. Tudo o que é meu por direito divino está a caminho. Essa frase sela a mente em um estado de receptividade ativa. Com o tempo, você vai perceber que o treino não é sobre conquistar algo fora de você, mas sobre remover as interferências que impedem o que já é seu de fluir. E é nesse entendimento que nasce a verdadeira ciência espiritual da prosperidade. O ponto onde energia e consciência se encontram para cocriar realidade. Quando você entende a prosperidade como uma frequência, tudo começa a fazer sentido. A explicação espiritual é que cada pensamento é uma onda vibracional que interage com o campo quântico, uma rede invisível de energia que responde às emoções humanas. O que você sente é o sinal que o universo capta. O que você acredita é o molde que ele usa para criar. Assim, prosperar não é um dom reservado a poucos. É uma habilidade energética que pode ser treinada. Os antigos sabiam disso e chamavam esse processo de alinhamento com o fluxo divino. Hoje, a ciência moderna o estuda sob o nome de coerência emocional. Quando o coração e o cérebro entram em harmonia, as ondas eletromagnéticas do corpo se tornam mais organizadas. Essa coerência não apenas muda seu humor, mas altera o tipo de realidade que você atrai. Espiritualmente, isso é visto como o momento da conjunção, quando o céu e a terra se unem dentro de você. A energia concentrada da conjunção simboliza o ponto em que tudo fica mais visível. Padrões limitantes, crenças antigas e também as possibilidades ocultas que antes estavam veladas. Por isso, muitos sentem uma mistura de confusão e clareza nessa fase. É como se a mente tentasse resistir enquanto a alma já soubesse o caminho. O segredo está em não lutar contra o movimento. Prosperidade não vem da força, vem da fluidez. Você não precisa empurrar o rio, apenas remover as pedras que bloqueiam o fluxo. Por isso, quando algo não sai como o planejado, veja como um redirecionamento, não uma punição. O universo não diz não, ele diz, por aqui não, por ali sim. A energia da abundância é como o fogo. Se você tenta contê-la, ela se apaga. Se você a alimenta com intenção e gratidão, ela se expande. Tudo o que você alimenta com atenção cresce, inclusive sua capacidade de criar prosperidade. E aqui está a dualidade. O mesmo campo que pode manifestar bênçãos também pode amplificar escassez, dependendo da sua vibração. Por isso, treinar a mente é essencial. O universo é neutro, é sua frequência que decide o resultado. E é exatamente nesse ponto de escolha interior que começa o verdadeiro conflito, o duelo entre a voz da escassez e a voz da abundância. Dentro de cada pessoa existe um campo de batalha invisível, o confronto silencioso entre a mente condicionada e a alma desperta. É o conflito entre a escassez aprendida e a abundância natural. O coração sabe que tudo é possível, mas a mente, acostumada à sobrevivência, tenta argumentar com medo e lógica. Essa é a guerra interior que muitos travam sem perceber. A mente grita, não dá, enquanto a intuição sussurra, confie. Esse embate cria uma espécie de ruído energético. É como tentar ouvir uma melodia suave em meio a uma tempestade de pensamentos. A prosperidade, sendo uma voz sutil, só pode ser ouvida quando o barulho da dúvida começa a cessar. É por isso que tantas pessoas sentem que quase conseguem manifestar algo, mas sempre há algo que as puxa de volta. Não é azar, é dissonância vibracional. Imagine sua mente como uma antena. Quando está ajustada à frequência do medo, tudo o que ela capta são sinais de limitação. Quando você muda o foco para a fé e a gratidão, o sinal clareia, e a voz da prosperidade se torna nítida. Mas esse ajuste exige escolha consciente. Ninguém pode fazê-lo por você. A força dessa batalha é proporcional ao poder do que você está prestes a manifestar.
Quanto maior o propósito, maior o teste. É a quadratura espiritual, um ponto de tensão que obriga a alma a decidir quem realmente está no comando, o medo ou a confiança. A mente tenta proteger, mas a alma quer expandir. Nesse momento, é comum sentir-se dividido. Uma parte quer avançar, outra quer se esconder. Mas o universo só responde quando há decisão. A prosperidade não floresce na dúvida, mas na clareza. Por isso, respire fundo e pergunte a si mesmo: o que eu escolho vibrar agora? Falta ou fé? Essa pergunta é o portal. É ela que dissolve o conflito e abre caminho para o alinhamento. Quando você escolhe a fé, algo muda instantaneamente. O corpo relaxa, a mente silencia e o campo energético se reorganiza. E é nesse estado que os milagres começam a se manifestar naturalmente, como consequência de uma alma em harmonia com sua própria verdade. Era uma tarde comum quando Mariana, cansada de tentar controlar tudo, decidiu se render. Por meses ela havia lutado contra contas atrasadas, portas que se fechavam e oportunidades que nunca se concretizavam. Naquela tarde, ela simplesmente parou. Sentou-se no chão da sala, olhou para o teto e disse em voz baixa: "Eu não sei mais o que fazer, mas eu confio." Foi nesse instante que algo dentro dela mudou. Nos dias seguintes, sinais começaram a aparecer. Primeiro, um sonho em que ela via uma porta dourada se abrindo, símbolo claro da energia do número 1111. Depois, pequenos milagres começaram a se alinhar. Uma amiga a convidou para um projeto, uma dívida antiga foi quitada sem que ela pedisse, e até sua saúde começou a melhorar. Mariana percebeu que nada disso era coincidência, era resposta. Ela entendeu que quando liberou o controle e confiou no fluxo, sua frequência se ajustou. Foi como se o universo, que estava esperando um espaço para agir, finalmente pudesse respirar. Esse foi o gatilho invisível que desbloqueou o ciclo da abundância. A voz da prosperidade sempre esteve lá, mas antes era abafada pelo barulho do medo. O micro-ritual que Mariana fez, sem perceber, foi completo. Clareza na intenção, eu confio, emoção elevada, rendição com fé, ação alinhada, parar de resistir, e liberação, entregar o resultado. Em linguagem espiritual, ela atravessou o portal da fé, o ponto em que o coração comanda e o universo responde. O resultado não veio em um único evento espetacular, mas em uma sequência de pequenos sinais. O número 888 aparecendo em um recibo, uma sensação de leveza ao acordar, um arrepio sem motivo aparente. Cada sinal era uma confirmação de que o campo estava em movimento. A moral da história é simples. A prosperidade não se conquista com força, mas com confiança. Ela vem quando você entende que o universo não é um adversário, mas um aliado. Mariana apenas aprendeu a ouvir o que sempre esteve sendo dito, e isso transformou tudo. Agora, é a sua vez de experimentar essa escuta profunda. No próximo passo, você aprenderá o protocolo prático para manifestar abundância, não pela teoria, mas pela prática vibracional consciente. Treinar a mente para ouvir a voz da prosperidade é, acima de tudo, um exercício diário de sintonia. E essa sintonia começa com o que chamamos de pipeline da lei da atração: clareza, emoção elevada, ação alinhada e liberação. 4 etapas simples, mas poderosas, capazes de transformar completamente sua relação com a abundância. O primeiro passo é a clareza. Pegue um caderno e escreva, no tempo presente, aquilo que deseja manifestar. Evite quero ou preciso. Use eu sou, eu tenho, eu recebo. Escrever é ancorar no plano físico uma intenção que antes existia apenas no campo mental. Essa prática, conhecida como scripting, cria um comando vibracional claro para o universo. O segundo passo é gerar emoção elevada. Feche os olhos e imagine que seu desejo já é real. Sinta a gratidão, o alívio, a alegria de viver isso agora. O universo não entende palavras, entende vibrações. Se o sentimento é genuíno, o campo responde instantaneamente. O terceiro passo
é a ação alinhada. Não se trata de agir por desespero, mas de dar um passo inspirado. Pode ser enviar uma mensagem, estudar algo novo, abrir espaço em casa, ou doar o que não usa mais. Toda ação física é uma confirmação energética de que você acredita no que está criando. E o quarto passo é a liberação. Aqui, você solta o controle do resultado. Entende que o tempo divino é perfeito e que o universo sabe o caminho mais rápido e harmonioso para entregar o que é seu. Para potencializar o processo, faça um astro ritual simples. Acenda uma vela branca, respire no ritmo 4-7-8 e visualize uma luz dourada envolvendo você. Essa prática, associada à energia da lua crescente, fortalece o campo de manifestação e abre os canais da intuição. Proteja-se energeticamente também. Evite o excesso de notícias negativas, discussões ou pensamentos de comparação por 48 horas após o ritual. Esse protocolo é uma forma de treinar sua mente a permanecer coerente com o fluxo da prosperidade. Quando repetido com intenção e fé, ele cria um novo padrão de vibração, o ponto onde desejar e receber se tornam um só movimento. E quando esse fluxo começa, os sinais aparecem, discretos no início, mas inconfundíveis para quem aprendeu a ouvir. Os sinais de que você está alinhado à voz da prosperidade são sutis, mas profundamente reconhecíveis. O primeiro é a paz sem motivo, aquela sensação de leveza que surge mesmo quando nada mudou do lado de fora. Isso acontece porque, energeticamente, o interior já se ajustou. O campo quântico responde primeiro à vibração, e só depois a matéria a acompanha. Outro sinal comum são os arrepios repentinos, os números repetidos como 11 e 11, 888 ou 777, e os momentos em que você pensa em algo e o universo responde quase de imediato. Uma mensagem, um encontro, uma coincidência improvável. Esses são lembretes de que a energia está em movimento. Alguns percebem isso como um aumento na sincronicidade, outros sentem clareza mental e uma confiança silenciosa de que vai dar certo. Esses sinais não são o fim, mas o eco de um novo alinhamento vibracional. Eles indicam que a mente e o coração estão finalmente trabalhando juntos. Se você ainda não sente nada, não se preocupe. Muitas vezes, as transformações acontecem durante o sono ou nas 48 horas seguintes a um ritual. O silêncio é fértil. Continue cultivando a prática da atenção, sem ansiedade, porque o universo nunca deixa de responder. Apenas espera que você esteja pronto para perceber. Para manter o alinhamento, pratique um hábito simples diariamente. Respire fundo 3 vezes, coloque a mão no coração e diga mentalmente: eu estou em sintonia com o fluxo da abundância. Essa pequena ação é um lembrete vibracional que reativa o campo. Durante esse período de integração, evite dramas, comparações e compras impulsivas. Esses comportamentos drenam energia e fecham o canal da prosperidade. Mantenha o foco em gratidão e presença. Agora, para selar essa fase, comente abaixo: eu ouço e recebo a voz da prosperidade. Essa frase é mais do que um gesto simbólico. Ela ancora sua decisão no plano coletivo, cria um ponto de energia compartilhada e reafirma ao universo que você está comprometido com seu novo fluxo. E quando a vibração da prosperidade se estabiliza, chega o momento mais poderoso de todos, o decreto final. A palavra que sela sua nova linha do tempo e confirma que o seu campo está aberto para receber sem resistência. Você não é uma pessoa comum. Se chegou até aqui, é porque atendeu a um chamado que muitos ignoram, o chamado da expansão. Treinar a mente para ouvir a voz da prosperidade é muito mais do que aprender técnicas. É lembrar quem você realmente é. Um ser criador, conectado ao fluxo divino, capaz de transformar pensamento em realidade e intenção em bênção. Esta jornada foi um portal. Cada reflexão, cada respiração consciente e cada palavra dita abriram camadas da sua consciência que antes estavam adormecidas. Agora,
O som da prosperidade não é mais algo distante. Ele vibra dentro de você. A abundância não é uma promessa futura, é uma presença viva que se manifesta no agora. Lembre-se do que atravessou. O silêncio que parecia vazio, mas era a preparação. O conflito interno que te ensinou a confiar. Os sinais sutis que confirmaram o alinhamento. Tudo isso formou a base da sua nova vibração. Você já não busca prosperidade. Você se tornou a própria voz dela. Nesta janela energética que se abre, a energia da lua cheia simboliza a culminação, o ponto em que tudo o que foi semeado começa a florescer. É o momento da revelação, o instante em que a colheita se anuncia. Não tenha medo de receber. O universo deseja te ver pleno, radiante, transbordando o que antes você pedia em silêncio. Agora, respire fundo e repita em voz alta com fé e presença. Eu sou um canal aberto para a prosperidade divina. Tudo o que é meu por direito chega com facilidade, alegria e propósito. Sinta as palavras ecoarem dentro de você como um decreto. É a vibração final que sela seu campo energético, marcando o início de uma nova linha do tempo. E para ancorar essa energia coletivamente, escreva nos comentários: eu recebo a voz da prosperidade. Essa é sua assinatura energética, seu selo vibracional no universo. A jornada não termina aqui, ela apenas muda de forma. Novas mensagens, novos portais e novas oportunidades virão. Mantenha seu coração desperto e sua mente aberta. O próximo sinal pode surgir a qualquer instante, e quando vier, você estará pronto para ouvir e responder com gratidão.